Você quer aprender a fazer um rebaixamento de PVC de uma forma simples e com uma beleza como este aqui? Então fica nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar de como nós fizemos aí esse rebaixamento de PVC, e com uma decoração linda como essa, você vai gostar mais ainda. Dá vontade de ficar o dia todo aqui mostrando para vocês como que ficou aqui cada luminária, cada detalhe desse nosso rebaixamento. Só que eu quero te ensinar na prática como você mesmo pode fazer. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, acompanha aí até o final, para você não perder nada, porque o ensino é muito bom. Como vocês podem ver aqui nosso trabalho de rebaixamento de PVC, cada luminária combinando com cada cômodo, né, o gesso 3D da sala, do balcão, aqui da cozinha também, cada um tem o seu design próprio. Então, nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar tudo, pessoal, tudo mesmo, como você fazer esse rebaixamento e também decorar aí o rebaixamento da sua casa. E o primeiro passo é batermos o nível de acordo com o ponto de partida. Nosso ponto de partida é esse gesso 3D, então o nosso PVC ele irá ficar em cima, né, encostado no gesso 3D do cômodo da sala. Aqui nós temos um cômodo que é uma cozinha americana, tá? Temos 24 metros quadrados aqui, onde nós iremos fazer aqui esse rebaixamento de forro de PVC. Então o primeiro passo é esse, né? Compre as suas formas de PVC de acordo com a metragem que você tem no seu ambiente, tá? Só você pedir à loja, eles vão entregar de acordo com a metragem quadrada que você irá passar. Aqui nós iremos bater um nível, transferir o nível para todas as paredes e depois esticarmos uma linha, porque através da linha nós iremos colocar aqui os perfis na lateral. Uma dica importante depois de ter transferido o nível é você esticar aí a sua linha na parede, que assim você consegue ter uma garantia na hora de colocar sanca na lateral. Porque a linha ela vai te dar, né, um alinhamento como nós precisamos. Porque o nosso PVC não pode ficar com barrigamento nem no meio nem nos cantos. Então estou ensinando de um modo bem correto para você não vacilar e o seu PVC não sair feio. Pronto, batemos o nível aí a partir desse nosso gesso 3D aqui em todos os cantos, tá? Nos 4 cantos, e esticamos essa linha, a linha que está bem esticada. Agora vamos dar início aí à instalação da sanca, tá? Podem ver, tá tudo bem certinho no nível. Uma dica importante é você, quando você for pedir o material, pedir sempre uns 2 metros a mais para você não ter erro. Aqui nosso cômodo tem 24 metros. Compramos um metalon aqui de 20 milímetros, assim a gente tem a garantia melhor aí no nosso trabalho. Aqui também está o nosso material, agora nós iremos separar para poder instalar primeiro, né, a sanca, primeiro os perfis na lateral. Separamos a sanca aqui, uma dica muito importante. Quando você for parafusar, na ponta dele aqui, ó, você deixa um espaço mais ou menos 10 centímetros para você deixar um parafuso. Nunca deixe ele muito encostado, né, para você não ter problema depois na hora que for retirar. Então deixa uns 10 centímetros, é o suficiente aqui para a gente conseguir parafusar e deixar bem parafusado. E a partir desses 10 centímetros, aí você pode deixar um espaço aqui entre 80 e 1 metro, tá? Não precisa deixar mais, não deixa mais do que 1 metro, no máximo 1,20 m, mas 1 metro aí é o ideal para você não correr risco da sua sanca ela embarrigar. Então nós iremos marcar primeiro com o piloto e depois fazer os furos aqui fora, para você não ter problema depois na instalação, porque na hora que você colocar para instalar, você irá marcar para você colocar a bucha, como vocês irão ver a seguir. Separado aqui nossa sanca de 6 metros, nosso cômodo que tem 8, né, 7 alguma coisa, depois irei cortar o restante. Tenho aqui uma bucha número 6, com parafuso também número 6. Essa bucha, esse parafuso é o que nós iremos utilizar para colocar ali. Não precisa colocar aquela de 8 não, pode ser essa de 6, é o suficiente para a gente ter ali uma garantia, e também a parafusadeira para ficar mais fácil aí nosso trabalho, tá? Com a broca também número 6, para poder a gente conseguir colocar no modo bem correto. Como eu tenho aqui um cômodo de 7,5 metros, quase 8 metros, irei colocar primeiro esse pedaço aqui de 6 metros, lembrando que essa frente aqui
como aqui é a parte da sala, a parte inicial não pode ficar recorte, o recorte vai ficar para o canto, tá bom? Aqui eu ia marcar o meio, como eu estou sozinho aqui segurando, então eu vou marcar o meio aqui, primeiro 2 furos, vou furar, colocar logo a bucha e o parafuso, e assim depois a gente dá continuidade no restante. Então, pessoal que for utilizar aí a parafusadeira, mostrando para vocês aqui, tem uns bits, eu vou colocar aqui, vou ver qual que é o bit que vai ficar melhor aqui para poder utilizar nesse parafuso, tá? É bom você se orientar em questão a isso. Aqui se você não tiver uma parafusadeira e quiser fazer na chave Phillips mesmo, dá para você fazer tranquilo. Pronto, após ter feito aí os furos e ter colocado aí as buchas nessas duas partes aqui, agora eu estou colocando no nosso perfil aqui, nossa sanca aqui em cima, e colocando os parafusos. É bem mais tranquilo nessa parte, sendo que você tem que tomar cuidado para você não quebrar a sua sanca, tá? Porque aqui, como eu tenho a medida aqui de 8 metros, quase 8 metros, 7 metros e 60, quase 8 metros, então eu estou colocando aqui uma sanca inteira. Claro, se o seu cômodo for menor, você vai cortar de acordo com o tamanho do seu cômodo for. Agora eu estarei colocando esses dois aqui para a gente dar continuidade no restante. Agora eu quero mostrar para vocês na hora de fazer esse recorte aqui. É uma coisa bem simples, né? Essa nossa sanca ali, ela seguiu esse alinhamento, tá? Então não tem dificuldade nessa parte. Se depois esticou a linha, fica bem mais tranquilo. Agora eu estarei pegando essa medida do canto para a gente fazer o corte. Esse corte aqui é bem simples, você vai cortar, vai encostar uma na outra. Aqui estarei cortando com a medida de 1,60 m, é o nosso espaço que nós temos lá. Se você quiser colocar aqui com 1 centímetro a menos, meio centímetro a menos, não tem problema, porque no final do vídeo eu estarei mostrando uma dica excelente para você poder corrigir os cantos, tá bom? Então não tem problema se ficar 1 centímetro afastado. Aí para fazer esse corte aqui da sanca, tanto qualquer corte que você for fazer da sanca quanto do PVC, pode fazer com a própria faquinha de serra mesmo, ou utilizar uma serra, não tem problema, ou se quiser utilizar também uma serra mármore, também não tem problema nenhum. O importante é que você consiga fazer esse corte e que não fique um corte aí mal feito, até porque se for fazer aquela emenda encostando um perfil no outro, não pode acontecer de ficar feio, tá? Nessa parte onde vai ficar encostado uma sanca na outra, estou dando um acabamentozinho que poder ficar bem certinho, para não ficar nenhum buraco e não ficar feio. Qualquer coisa, se você quiser, pode também passar uma lixa nesse canto. Essa parte aqui é bem simples, já fiz um furo em cada canto, levando aquele princípio de 10 centímetros e um furo no meio. Agora é só marcar e fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente aqui, riscando ela, sempre seguindo o nivelamento pelo alinhamento aqui que nós colocamos. Pronto, acabando de fazer lá na parede, agora estarei fazendo aqui também na cerâmica, tá? No nosso revestimento. Lembrando que eu tenho a cerâmica aqui, que ela tem um espaço aqui de 45 cada uma, né? Uma média de 45. Então, juntando duas dá 90. O que eu vou fazer? Para não precisar furar aqui a nossa cerâmica, eu estarei fazendo os furos no rejunte, tá? Sem precisar quebrar a cerâmica. Passar uma dica importante para vocês, que na união do perfil aqui das sancas, nas laterais, ele pode ficar em meia esquadrilha também. Importante que ele venha encaixar, né, perfeito ali, para que não venha te dar problema. Como eu falei, no final desse vídeo vocês irão ver uma dica para você poder conseguir disfarçar esses cantos aqui. Vou mostrar para vocês no final do vídeo, vai ficar melhor explicado. Agora eu estarei dando continuidade aqui nos restantes. Finalizamos a instalação da sanca, como vocês podem ver, ficou perfeito aqui, bem alinhado,
tudo nivelado. É bem importante você frisar isso, deixar tudo niveladinho. Nessa parte aqui, onde tem essa junção, né, da parede com a cerâmica, não tem problema, ficou bem encostadinho também. É importante que não fique nada quebrado. Chegamos numa parte muito importante aqui do nosso rebaixamento de PVC, talvez a mais importante para nós não corrermos o risco de ficar em barrigamento aí do nosso trabalho, ficar feio no futuro. O que eu irei fazer aqui? Pegar a medida para eu poder saber qual a distância que irá ficar de um PVC para o outro. Eu tenho um espaço aqui de 2,90 m, então agora eu irei fazer o cálculo para mim poder colocar essa medida correta. Qual a medida que eu aconselho, que eu aprendi que é o correto? É entre 40 a 60 centímetros, nunca maior do que 60, senão você pode correr o risco de embarrigar aí o PVC e não tem necessidade de deixar menor do que 40, não há necessidade. 40 é o mínimo, 60 na minha opinião é o máximo. Como que é o cálculo que eu preciso fazer para poder saber a medida do PVC, qual a distância? Aqui eu irei utilizar uma distância mais ou menos de 50 centímetros, é o que eu costumo trabalhar, que para mim dá muito certo. Então eu pego aqui 2,90 m e divido por 6 vãos, tá? Que é o vão que vai ficar aqui no meio entre cada metalon, que dá exatamente 48 centímetros. Que se eu colocar aqui dividido por 5 vãos, não é 5 PVC, não é 5 metalon, é 5 vãos. Se eu dividir por 5 vãos, eu vou utilizar 4 metalon, só que vai ficar com 58 centímetros. Então eu prefiro deixar com 48 centímetros, que é o que eu já estou acostumado a trabalhar. Então assim fica fácil, é só eu pegar uma das paredes marcando 48 em 48 centímetros. Esse nosso cômodo aqui ele está fora de esquadro, então na parte onde está lá o nosso revestimento, ele vai ficar com 50 centímetros exato, tá? Eu vou ensinar para vocês aí depois alguns macetes, né, durante esse passo a passo, para você poder aprender a disfarçar aí o esquadro do seu PVC, beleza? Lembrando que o metalon aqui, ele está ficando na direção dos 7,60 m, tá? No comprimento aqui, porque o nosso PVC ele irá ficar com 3 metros, porque nós compramos, né, o PVC com 6 metros, então é só cortar ele no meio, assim a gente consegue ter uma garantia melhor do nosso trabalho. Então agora eu irei pegar a medida aqui, vamos marcar e depois vamos pegar a medida do comprimento. Pronto, como eu marquei lá na ponta e aqui também, agora eu posso pegar a minha trena, tá? Eu tenho uma trena aqui grande, para poder ver quanto que é cada um aqui, já que meu cômodo está fora de esquadro. Assim eu posso marcar até na própria parede mesmo. Você vê um por um e vai marcando na parede e no papel qual é a medida que você precisa para poder cortar lá o seu metalon. Aqui mostrando para vocês, marquei aqui, ó, o primeiro 7,61 m, segundo 7,61 m, tá? O terceiro 7,62 m, o quarto metalon 7,62 m e o quinto 7,63 m, tá? Marquei aqui no papel também para a gente não perder, beleza? Separamos aqui nosso metalon, lembrando que ele vem com a medida de 6 metros de comprimento. Precisamos emendar ele aqui e quero ensinar para vocês sobre essas medidas aqui agora, que é muito importante. Preste bem atenção para você não errar. Separei esses dois metalon aqui para a gente poder fazer logo os recortes, tá? Para você poder entender. A menor medida que eu tenho lá é 7,61 m, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Cortar primeiro, né, saber a medida que eu preciso para emenda, pelo menos 20 centímetros aí se precisa fazer de emenda no metalon. Então, se eu tenho um metalon com 6 metros e preciso emendar mais 1,61, eu preciso colocar também a medida tanto da emenda quanto das orelhinhas nas laterais, que vai ficar 6 metros mais 1,61, né, que vai dar o total de 7,61 m, mais 20 centímetros da emenda e mais 7 centímetros para cada lado da orelhinha. Vocês vão entender aí conforme eu for fazendo aqui. Então o total que eu preciso cortar esse metalon aqui é com 1,91 m, que depois nós iremos emendar no outro metalon de 6 metros. Estarei cortando esses 5 pedaços aqui e depois nós iremos continuar o processo para vocês poderem entender.
cortei eles com 1,95, 1,95,5, 1,96, 96,5 e 1,97, tá? Nossas medidas aqui. Agora irei fazer o processo para vocês poderem entender como que nós vamos chegar à nossa medida lá de 1,61 até 1,63. Como que eu faço essa emenda do metalon? Como eu falei com vocês, eu deixei um espaço aqui de 20 centímetros para nós fazermos essa emenda. 20 centímetros aqui é o ideal para essa emenda do metalon, ele não soltar depois, não correr nenhum risco, tá? Eu não gosto de deixar, tem gente que gosta de deixar com 10 centímetros, outros 5, eu prefiro deixar com 20 centímetros, é a medida de segurança que eu aconselho. Primeiro eu pego aqui uma talhadeira, um martelo, pode ser uma marreta também, e no meio aqui do metalon, no caso dos 4 lados, eu bato aqui ó, com a minha talhadeira para ele poder entrar e assim ele diminui. Aí diminui aqui a espessura dele, assim fica fácil dele entrar na outra parte ali do metalon. Então eu vou fazer essa parte aqui e estarei encaixando ele esses 20 centímetros aqui para dentro da peça de 6 metros. Pronto, finalizamos aqui, ó. Agora é só encaixar, lembrando que o metalon ele vem com a parte aqui onde tem a emenda, tá? Então ele tem que ficar onde tem a emenda junto aonde tem a emenda. Aqui na parte de baixo aqui é bom se dar uma batidinha nele, só para ele poder ficar melhor e encaixar melhor aqui dentro também nessa parte de início, porque o restante é mais fácil. Aqui ó, encaixamos ele aqui certinho. Agora eu jogo ele lá para a parede, na outra ponta tem que estar encostado numa parede, porque ele tem que chegar na medida que eu marquei dos 20 centímetros, tá? Então aqui, nessa parte aqui, ele já vai perder 20 centímetros, por isso que eu acrescentei 20, porque nessa parte da emenda ele vai perder os 20 para a gente poder chegar na nossa medida, né? 1,95 menos 20, ele vai para 1,75. Aqui nós fizemos nossa emenda, ele fica com esse total de 1,75, vocês irão entender depois aí como que eu vou chegar a ele aqui com a medida de 1,61, é o que eu preciso lá para a nossa medida lá dentro do rebaixamento. Aí aqui em volta, depois que eu fiz, posso dar uma batidinha aqui para ele poder pressionar melhor. Agora nós vamos fazer o processo aqui no restante, mesmo processo que eu fiz nesse de cá, irei fazer no restante para a gente poder dar continuidade aí. Aí, com as nossas emendas prontas, agora eu irei preparar a orelhinha aqui do lado. O que que significa essa orelhinha? Para a gente poder parafusar ele lá na parede, para não precisar ficar quebrando parede e chumbando ele. Eu prefiro parafusar, que ele fica seguro também, tá? Fica perfeito lá. Aqui, como nós já fizemos a emenda do metalon, ficou com um total de 7,75. Eu preciso chegar com 7,61. O primeiro, 7,61,5. O segundo, 7,62. O terceiro, 7,62,5, 7,63, para a gente conseguir encaixar no rebaixamento da casa. Então já deixei eles todos com essa medida, né, de 14 centímetros, que é 7 de cada lado de cada orelhinha, como vocês estão vendo eu fazendo aqui, e da emenda também de 20 centímetros. Agora irei preparar aqui essa parte. Risco com 7 centímetros e irei cortar só nas 3 partes. A parte de baixo eu não vou cortar só na parte de cima e nas 2 laterais, para a gente poder bater ele aqui e ele virar uma orelha, né, que ele vai subir aqui, quando nós falamos de uma orelhinha, para ficar melhor o entendimento. Aqui, para vocês poderem entender o primeiro, ó, fiz o rasgo, né, na parte de cima, nas 2 laterais, aí só pegar o martelo agora, bater nessa parte aqui, onde ele vai ficar, né, só de uma parte, para a gente poder conseguir levantar essa orelhinha aqui, tá? Bem importante vocês fazerem isso aí para ele poder, se você não quiser chumbar ele na parede. Se quiser chumbar ele na parede, não precisa fazer isso, só fazer o rasgo lá e depois chumbar. Aqui eu irei fazer isso, vou bater aqui para ele poder ficar firme, tá? Entrar aqui bem, ele só para ele poder encostar na parede e não ficar agarrando. Agora eu preciso fazer essa orelhinha aqui. Eu tenho uma medida aqui da parte no total de 7 centímetros. Como ele tem 2 centímetros de altura, então eu perco aqui, ó, fico com um total de 5 centímetros. No eixo aqui, 2,5 centímetros, de cima para baixo, eu irei fazer um furo. Eu posso fazer esse furo na furadeira mesmo, furar, ou posso vir aqui com um prego também, dá o mesmo sentido, porque esse metalon ele é bem fininho, então não tem problema. Faz um furo aqui, para depois conseguirmos parafusar direito lá. Agora eu irei adiantar as outras pontas aqui, para a gente poder ganhar tempo. Depois eu faço na outra ponta, seguindo ali a medida que eu falei desde o início aí que nós temos lá dentro da casa.
Aqui, uma dica muito importante: na hora que você for fazer o outro lado, você vem aqui e já marca todas as suas peças, tá? Para você não perder aí as suas medidas, até porque o cômodo lá dentro ele é fora de esquadro, então isso é bem importante para você não errar. Então eu estou marcando aqui nessas peças e vamos adiantar essa outra lateral aqui também. Aqui, ó, finalizamos, tá? A outra orelhinha da outra parte, fizemos como que nós fizemos a primeira que eu mostrei pra vocês. Aqui, ó, agora eu venho só confirmando cada peça pra gente poder levar lá pra dentro da casa já tudo certinho, tá? Cada peça com cada medida. Se por acaso sua peça estiver um pouquinho fora da medida, não estiver um pouquinho além, é só você vir aqui com o martelinho aqui e acertar ela, que não tem problema, porque como ela tem uma emenda, você tem essa praticidade. Caso você não tiver uma emenda, você pode bater também essa parte do metalon, que ele acaba entrando aí, aceita aí cada meio centímetro ele consegue entrar. Se deixar muito, vai ter que cortar, infelizmente. Mas aqui tá tudo certinho, vamos lá para dentro agora. Aqui dentro da casa, mostrando para vocês que aqui nós temos nossas medidas, tá? Eu já organizei aqui nossos metalons de acordo com cada medida. Aqui no meio da casa também, passando algumas observações sobre o nosso rebaixamento. Como nós temos um espaço grande, se eu colocar aqui o metalon, ele pode embarrigar e vai atrapalhar a gente. Então colocamos aí um pedaço de arame para conseguirmos amarrar esse meio aqui do metalon, para ele não embarrigar e não descer, tá? Não atrapalhar a gente na hora que for parafusar aí nas pontas, senão ele embarriga e fica muito feio. Agora nós vamos colocar aqui o metalon de acordo com cada um e parafusar aí, que fica mais fácil. Colocamos o metalon numa ponta e na outra, e aqui no meio, só que no meio por enquanto, colocamos esse pedaço aqui de arame, só para poder segurar ele, para podermos parafusar primeiro em cada ponto, tá? Aqui na hora de parafusar o nosso metalon, só vim aqui com um piloto, na medida onde eu marquei, tá? Aqui nesse lado de cá com 48 centímetros, aonde eu fiz o furo nessa orelhinha, só vim aqui e marcar, e assim a gente faz o furo. O parafuso que eu estarei utilizando aqui, a bucha, é o mesmo que eu utilizei no perfil, na sanca, que é a bucha número 6 e o parafuso número 6. Então primeiro eu venho com a minha parafusadeira aqui, faço o furo, a bucha e depois venho com o parafuso, e assim eu faço todos iguais, sempre levando nessa medida aqui, né? Como eu já tenho o perfil, ele vai ficar encostado em cima do perfil, e depois só você ir seguindo essa medida de 48 em 48 centímetros aqui nessa parte, e na outra parte estarei fazendo 50 em 50 centímetros. Finalizamos a parte de colocar o metalon nas pontas, só que o meio aqui ainda fica meio bamba. Aquele arame ele é só para ajudar aqui a não descer. Precisamos aqui agora fazer uma trava que vem de cima dessa madeira, aqui ao meio da sala, vem de cima dessa madeira até essa parte aqui do nosso metalon. Assim a gente consegue fazer uma trava para ele não vazar, tá bom? Vocês podem observar que aqui nós temos uma linha. Aí nós travamos cada metalon de acordo com essa linha que nós passamos aqui. A linha ela vai de uma sanca até a outra, onde dá o nivelamento e também o alinhamento. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês, está vendo aqui nós temos o vão, tá, da sala. Aqui no meio tem a nossa madeira, que aí fica numa medida de 1,70. Então quando for colocar uma madeira dessa aqui em cima para poder travar, sempre deixa uma medida aí de 1,70, de 1,50, no máximo 2 metros. Aqui nós temos essa madeira na medida de 1,70. Lá no meio, aqui no meio tem uma cinta na madeira, fazendo papel de cinta, e lá na ponta, na cozinha, tem outra madeira também. Aí aqui eu venho medindo cada metalon para a gente não perder a medida. Lembrando que essa linha é o nosso nível de acordo com a sanca, que nós já batemos o nível em toda a casa, tá? Aí aqui só medir cada um.
Agora nós vamos cortar aqui as medidas que eu preciso. Primeiro com 20, segundo com 23, terceiro com 26, o quarto metalon com 29 e o quinto metalon com 32. Sempre seguindo a numeração que eu vi no início lá do metalon, tá? Pra gente não perder aí e caso errar, né, na hora que for passar cada medida. Agora estarei cortando esses pedacinhos de metalon aqui e logo irei fazer o próximo passo. Então, o próximo passo é bem simples. Eu tenho aqui um pedaço do nossos 20 centímetros. Eu venho na ponta dele, tá? Em cada ponto, bato. Aqui pelo menos uns 2 centímetros já é o suficiente, tá? Pelo menos 2 centímetros, porque essa parte aqui ficará presa lá no metalon. Pode ser 2 centímetros, 3 centímetros, tá bom? Não tem problema. Não menos que isso para não atrapalhar a gente. Dos 2 centímetros tá para um lado, aí bater nessa outra parte aqui do lado oposto, tá? Vamos entender melhor lá quando for aplicar. Aqui eu preciso deixar ele com pelo menos 9 centímetros, que é a grossura lá da nossa perna de 3, né? Nossa madeira, para a gente conseguir parafusar lá também. Aqui já está pronta essa parte, depois eu vou fazer o furo nela ainda, quando for parafusar lá. Isso aqui é para a gente poder conseguir travar os nossos metalões. Então vou fazer isso aqui iguais em todos, tá? Tanto naqueles de lá, quanto nos demais também. Aqui passa uma dica bacana para vocês, para a gente não perder aqui o alinhamento, né, de uma sanca até a outra. Estou subindo aqui o nosso metalon, que tem alguns que estão encostando na linha. Então estou subindo ele com arame mesmo, batendo aqui um arame e um preguinho em cima, para a gente ir fazendo um por um e acabar não atrapalhando aí, tá bom? Aqui, pegando esse primeiro metalon de 20 centímetros, primeiro eu coloco ele aqui embaixo, aqui ó, no nosso metalon de baixo, aqui tá vendo, uns 2 centímetros. É por causa disso, para ele não ficar abaixo e nem ficar muito acima. Aqui eu tenho um parafuso que ele é próprio já para o metalon. Quando você for comprar, só pedir um parafuso próprio para metalon mesmo, tá? Que ele é autobrocante, então ele vai entrar aqui, ó. Ele mesmo vai furar o metalon e já vai travar aqui também. Aí aqui agora na parte de cima também tem um parafuso, ou você pode parafusar ou você pode pregar, tá? Não tem problema, pode utilizar um parafuso ou um prego para ele poder fixar aqui em cima também. Aqui ó, lembrando que ele tem que ficar de acordo com o nosso alinhamento, tá? Porque a nossa sanca ela está toda nivelada, então colocando esse nosso metalon aqui no alinhamento ele também vai ficar nivelado. Aqui na parte de cima agora você não precisa utilizar um parafuso, se quiser pode utilizar, mas aí você pode utilizar também um prego para poder travar ele aqui, ó. Aí fica melhor o nosso serviço, tá? Vai ficar bem travado, vocês irão ver aí depois. Sempre deixando ele de acordo com a nossa linha, tá? A nossa linha é quem manda porque ela está no nivelamento. Então ela que decide aqui qual é a direção correta. Agora é só fazer o restante tudo iguais a esse aqui. Sempre obedecendo a linha, porque a linha é o nível. Aqui pessoal, finalizamos aí todas as partes, mostrando para vocês aqui, ó. Ficou bem firme, tá? Parafusamos esse de cá também, que é o da cozinha. Olha porque eu falei para vocês sobre a questão dos 20 centímetros da emenda. Pode acontecer isso aí, ó. A emenda ficou bem próxima aqui, só que o parafuso ficou pegando os dois metalon. Coloquei aqui no meio, a distância aí, pelo menos de 1,70 m, tá? Que nós temos aqui. Não pode passar 2 metros entre essas travas, porque na parede lá está travado, ali no meio com 1,70 está travado, também no meio da casa está travado, tá? Então a medida fica de acordo com a medida que você tem aí da sua casa. Essa medida aqui de altura, né, tanto no metalon, está seguindo de acordo com o nível, tá vendo? Tá tudo certinho. Você pode observar que está tudo nivelado, está tudo alinhado, para você não correr risco de embarrigar. Às vezes você vai num lugar onde tem barriga no metalon, é porque a pessoa não se preocupou com o alinhamento, nem com o nivelamento, não se preocupou com as medidas. Essa medida de 50 centímetros para mim é o correto, essa medida no máximo 2 metros entre as travas
também é o correto, tá? Se puder deixar aí com 1,50 m, tá perfeito. Aqui nós deixamos com 1,70 m, tá? Como ficou, tá perfeito, vocês irão ver aí conforme damos continuidade a esse trabalho. Pronto, enfim, chegamos à etapa de começarmos a colocar aqui agora nosso PVC. Eu primeiro preciso saber qual é a medida, tá? Que eu preciso para cada parte. Infelizmente, o nosso cômodo aqui ele está fora de esquadro. Então eu estarei pegando a medida aqui em cada 4 folhas aqui de PVC para a gente conseguir ir cortando lá fora e vir instalando ele aqui. Lembrando que o PVC aqui ele ficou nessa medida aqui, né, de até 3 metros, porque a peça ela vem, né, a folha ela vem com 6 metros. Então assim eu posso cortar ela no meio e conseguir trabalhar aqui só com os 3 metros. Se fosse no comprimento ia dar mais trabalho, ia ter emenda. Então se você for fazer um cômodo aí, que seja no máximo até 6 metros, tá bom? Lembrando bem disso. De uma parede até a outra, eu tenho aqui 92 centímetros. Então como a nossa sanca aqui ela tem 2 centímetros de cada lado, em vez de eu cortar com 92 centímetros, posso cortar com 90, que aí fica mais fácil o encaixe dela aqui. Nunca corte certinho de acordo com o que está na parede até a parede. Sempre corta aí com pelo menos 1 ou 2 centímetros a menos, para você conseguir encaixar ela aqui, até se depois precisar retirar também fica fácil o encaixe, melhor do que ficar colocando, depois retirando, assim dá mais trabalho. Então corta aí com pelo menos 1 centímetro entrando para cada lado. Aqui as nossas folhas de PVC, tá todas aqui organizadas certinho, elas vêm aqui com 6 metros, algumas vieram até um pouco menores, só que nós iremos cortar aqui no tamanho que nós precisamos, que é no máximo 3 metros, né? Como eu falei, irei cortar essa primeira aqui, as 4 primeiras com 2 metros e 90. Eu chequei a minha treina aqui eu já marquei com 2 metros e 92, agora é só cortar. Para poder cortar nossas folhas de PVC, pode utilizar uma faca, é muito simples, você vai vir aqui, só vai fazer isso aqui, ó, cortar ela a primeira parte, né, a primeira camada de cima. Se você quiser utilizar também uma serra mármore ou um serrote, não tem problema. Se quiser utilizar também um estilete, pode ser também. Uma faquinha de serra aqui é o ideal pra gente. Aqui, eu cortei essa parte de cima, agora é só dobrar ela aqui, pra gente conseguir depois cortar o restante, para não ter mais trabalho, para também não danificar a outra peça de baixo. Aqui, agora dessa peça aqui, que nós já cortamos, posso marcar a outra folha aqui, botar o esquadro só para a gente poder confirmar, e de uma peça eu já tenho um gabarito para todas, no caso, para essas 4 primeiras. Se caso o seu cômodo estiver no esquadro, de uma peça já tem um gabarito para todas. Eu separei para vocês poderem ver aqui, eu prefiro trabalhar com esse parafuso no PVC. Ele já é um parafuso autobrocante, ele já penetra ali no metalon, tá? É bem melhor do que você ficar colocando, furando com arame. Assim a gente consegue ter a garantia aí de ter essa qualidade. É só você vir agora colocando, vou mostrar para vocês ali, nós iremos encaixar uma por cada vez e com esse parafuso ele vai ficar bem firme aí e vai ajudar a gente na garantia contra o embarrigamento. Passar uma dica importante para vocês, é bem melhor você utilizar a parafusadeira que te ajuda a você adiantar demais. Se você for utilizar na chave Phillips também dá, só que acaba demorando um pouco. Então coloca aí o bit certo para você poder não ficar comendo aí seu parafuso. Colocando a primeira folha aqui, você coloca sempre numa ponta, lembrando que eu estou começando daqui, dessa ponta, tá? E o final vai acabar lá na cozinha, porque aqui é a entrada, então tem que sair no esquadro aqui, o esquadro está saindo daqui, então sai a primeira peça daqui. A primeira parte ela encaixa ali no perfil, tá? Na nossa sanca. E essa parte aqui agora nós vamos parafusar. Aqui, ó, para vocês entenderem, tá vendo, ó, como que fica o parafuso ali? Fica dessa forma aí, depois o outro PVC ele vai encaixar aqui e vai esconder o nosso parafuso, tá? É porque essa primeira folha ela encaixou ali na nossa sanca e fica desse jeito aí, perfeito. Agora vamos dar continuidade aqui no restante, desse mesmo modo. Aqui, para vocês observarem melhor, ó, coloco aí na primeira sanca ali e nessa segunda sanca aqui também. Aí esse PVC que já está no lugar, ele já tem um encaixe dentro dele aqui para você só encostar aqui e encaixar. Só tem que tomar cuidado para você não quebrar, tá? Se por acaso você precisar, você pode dar uma levantada na que já está instalada e assim você consegue colocar essa nova folha aqui.
sempre encaixando ela. Quando logo você coloca ela aqui, ela vai encaixando, você sente que ela entrou um pouquinho, ela vai ficar na mesma espessura que fica aqui no meio do PVC. Não podemos esquecer também dos buracos aqui da nossa luminária, tá? Eu tenho essa parte aqui, que é o nosso gesso 3D. A cliente quer que coloque 2 luminárias aqui. Então o que eu preciso fazer? Eu centralizo ela, tá? De acordo com 3 vãos. No caso, são só 2 luminárias. Então eu pego aqui a medida total, que tem aqui 2,97 m. Então 2,97 m vai ficar 99 centímetros para cada lado. Então eu puxo de uma ponta a outra 99 centímetros mais 99 centímetros. Aí eu coloco 2 luminárias aqui. Então eu preciso fazer o furo, tá, no nosso PVC, para a gente não perder essa luminária, e não esquecer de passar também os eletrodutos para quando for fazer a instalação elétrica estar tudo certinho. Aqui no furo, passar uma dica bem importante para vocês: eu sempre deixo ele com 5 centímetros mais ou menos da parede até aqui, porque essa nossa lumináriazinha tem como você jogar ela centralizado ou jogar ela para a parede, tá? Então é bem importante você deixar um espaço aqui para você conseguir fazer esse jogo depois na luminária. Então, terminamos de colocar ali a folha de PVC, que dá um total de 1,20 m. Estarei colocando aqui agora essa manta. Essa manta aqui, ela tem 1,20 m, então por isso que nós paramos ali para poder falar sobre essa aqui. Essa manta é a manta própria já para o PVC, porque ela é bem levezinha, e ela tem essa parte aqui, a manta é uma manta térmica para PVC mesmo, e essa parte laminada aqui que vai ficar para cima, ela fica virada para o telhado, porque o calor ele fica ali entre o telhado e essa manta não deixa descer o calor. Pessoal, é muito bom, se você puder colocar. Nós gastamos aqui em 24 metros quadrados, gastamos cerca de R$220 só nessas folhas aqui, mas vale muito a pena, tá? Porque a casa, o rebaixamento fica top, né? Fica muito bom mesmo. É um trabalho que os clientes eles gostam demais. Na hora de colocar aqui, eu já dobrei ela de acordo para quando a gente for colocar em cima, ela já rodar direto aqui em cima, para a gente não ficar toda hora ficar acertando. Ainda vou mostrar para vocês alguns detalhes sobre ela durante esse passo a passo, para você poder entender, até por causa desses perfis aqui, então não quero que nada atrapalhe a gente. Então eu estarei colocando ela na dimensão de 3 metros, tá? Porque fica mais fácil. Conforme for colocando as folhas de PVC, aí nós vamos colocando ela, aí fica mais fácil, tá vendo? O calor ele fica aqui em cima, tá? Ele não desce, não passa para o PVC. Isso aqui ajuda também ao PVC ele não estragar, né? Ajuda aí na durabilidade também do PVC. Lembrando que esses eletrodutos eles têm que ficar aqui por cima também dessa folha, tá? Se quiser deixar ele por baixo não tem problema, eu prefiro deixar ele por cima aqui da nossa manta, para não atrapalhar também nada, nenhum processo da manta, tá bom? E aqui na hora dos furos, você pode fazer um rasgo com a própria faca e enfiar aqui, que depois não vai trazer nenhum problema. Aqui quero mostrar para vocês de perto, olha como ele fica bem encostado lá, bem encostado na parede, tá? Nos cantos. Tem que fechar tudinho, que senão não adianta. Aqui eu coloquei ele por dentro, fica mais fácil, tá? Agora, tá vendo? Eu coloquei essa primeira parte de acordo com as folhas de PVC que eu havia colocado embaixo. Agora estarei colocando mais PVC aqui e depois estarei colocando também a manta. Aqui, chegado mais 90 centímetros, centralizado aqui, eu faço o segundo furo para depois colocarmos o luminário. Lembrando que no final eu estarei ensinando para vocês como instalar essas luminárias. Aqui, ó, colocamos mais 6 folhas aqui. Quero mostrar para vocês aqui por cima. Eu coloquei outra manta aqui para vocês poderem ver. Aí nessa parte onde precisou rasgar a manta, eu coloquei aqui em cima também uma fita crepe, lembrando bem disso, você tem que fechar bem ela. Se caso você não conseguir colocar ela aqui e precisar rasgar, você pode também cortar um pedaço, né? Aqui eu coloquei dessa forma, mas também pode cortar um pedaço lá e deixar um pedaço menor rasgado, para que não fique esse pedação todo aqui. Mas é importante que você coloque essa fita crepe aí para ajudar
a não ficar nada aberto e a gente conseguir aí ter a qualidade que essa manta proporciona aqui pra gente, tá bom? Aqui, pessoal, como eu falei com vocês, nós finalizamos essa parte aqui e é nesse canto aqui que eu tenho ele fora de esquadro. Quero mostrar isso para vocês, ó, tá vendo? Que o PVC aqui, ele tá um pouquinho afastado, você consegue ver nessas brechinhas aqui, eu deixei ele um pouquinho afastado, porque ele tá com alguns centímetros aqui fora de esquadro. Então assim a gente consegue disfarçar esse esquadro. Então na parte que estiver fora de esquadro, é só você abrir um pouco, antes de você colocar os parafusos, você abre um pouquinho o PVC numa das pontas. E agora estaremos colocando a última parte. Pode observar que aqui já está a manta já fechando tudo, toda essa parte de cima do PVC. Agora estarei colocando a última parte, que também não tem problema. A última parte é mais fácil, é a mesma coisa do começo, só que essa última parte não tem parafuso, porque depois, caso você precisar retirar aí o seu PVC, você não vai ter nenhum trabalho. É só colocar numa ponta e na outra e colocar aqui na sanca. A primeira coisa que você vai fazer, coloca numa ponta e na outra e junto com a sanca. E depois você vai puxar ela para o seu PVC. Aí colocando aqui, ó, agora eu puxo ela um pouquinho para o PVC aqui, tá bom? Aqui deu um pedaço inteiro, então a gente não tem problema, é só puxar ele para encaixar aqui. Se caso desse um pedaço pequeno, aí você precisaria fazer o recorte todinho. Aqui não houve essa necessidade. Pronto, é isso aí, ó. Encaixamos ele aqui, ó, como ficou totalmente certinho. E vocês puderam ver aí que nós fizemos esse disfarce aqui no nosso esquadro, tá? Conseguimos disfarçar ele aqui porque deu peças inteiras. Pronto, pessoal, finalizamos aí de colocar o PVC. Agora estarei colocando esse canto aqui, ó, essa cantoneira interna de PVC, tá? Esse suportezinho aqui, essa cantoneira. Por isso que eu falei com vocês lá no início que não precisava se preocupar com esse buraco aqui, ó, tá vendo? Não precisava se preocupar se cortasse um pouquinho a menos. O importante era só colocar ali mesmo, porque agora essa cantoneira aqui, ela vai dar o disfarce e vai conseguir aí suprir essa necessidade aqui desse canto, tá? Essa é a função dela. Na hora de colocar ela é bem simples, tá? Não tem dificuldade. É só você colocar essa parte de cima, essa parte de baixo já vai encaixar por baixo também, é só você apertar um pouquinho. Qualquer coisa você levanta aqui o seu perfil e encaixa ela aqui por baixo aqui. Importante é ela ficar bem encaixada. Aonde tiver aí meio fora de esquadro, ela não vai encaixar perfeitamente, mas que ela conseguir encaixar já vai conseguir dar a diferença e vai ficar perfeito. Agora vamos começar a colocar as luminárias. Quero passar uma dica muito importante para vocês. Na cozinha aqui, como é uma área de cozinha, então precisa ficar mais iluminado. A mesma coisa que eu fiz lá no Gesso 3D, eu separei o vão aqui em 3 partes, sendo que no meio dessas 3 partes estarei colocando uma luminária. Então aqui, ó, com 1,28 m ali, estarei colocando uma luminária aqui no meio. Com 1,28 m também estarei colocando outra luminária aqui para iluminar bem a cozinha. Aqui, já com nossos fios já prontos aqui, estando no lugar, estarei fazendo a instalação das luminárias, tá? A instalação aí das fiações, sobre tudo isso aí, é bom consultar um canal de elétrica. Eu quero aqui então indicar um canal de elétrica do Leônidas Borges Ensinando Elétrica. Eu estarei deixando o link bem na descrição. Ele ensina muito sobre isso, um cara muito fera, tá? Pode clicar aí, eu aconselho. Eu indico porque é um canal muito bom. Então aqui eu estarei fazendo o básico, tá? Que é só essa parte de baixo aqui, a instalação dessas luminárias mesmo. No nosso caso aqui, estarei colocando na cozinha um painel sobrepor redondo. Estarei instalando 2 aqui, fica muito bom mesmo, ilumina bastante. Vocês irão ver aí quando estiver pronto. Aí aqui, ó, nesse painel ele vem esse suportezinho aqui em cima, para a gente poder colocar primeiro, né, parafusar esse suporte aqui no PVC. Sendo que eu jogo parafusando esse suporte aqui bem na direção do metalon aqui. Nunca deixe parafusado só no PVC, senão você pode correr o risco. Se por acaso for necessário parafusar só no PVC, por cima do PVC, e você coloque aí uma madeirinha em cima, ou coloque
até o metalon, mesmo que fique solto, é importante você pensar sobre isso. Aqui já estou parafusando direto no nosso metalon para poder fixar primeiro esse nosso suportezinho que veio junto com o painel. Junto com o painel veio também essa parte aqui, é onde liga o painel. Isso aqui é muito simples, no caso, como eu falei com vocês aí, se você quiser aprender mais sobre elétrica, nessa parte de colocar fiação, visita aí o canal do meu amigo Leônidas, com certeza você vai aprender bastante. Aqui nós estamos fazendo o básico mesmo, estarei emendando só esses nossos fios aqui, que já vem já explicado, né? Não tem nada difícil, e passando uma fita isolante, só para poder isolar. Pronto, feito isso, eu já tenho o meu painel aqui, ó. Tem a partezinha aqui onde tem um plug. É só você plugar ele na direção correta aqui que vem mandando aqui no painel. Aí na hora que for instalar ele aqui, tomar cuidado para você não quebrar aí o fio, colocar de um jeito onde vai danificar. E aqui agora é só fazer a instalação desse nosso painel. Lembrando que esse painel é de 18 watts, então aí acaba deixando a casa mais iluminada. Tendo dois, então vai ficar aqui uma iluminação top, vai ficar muito bonito mesmo, como vocês já viram no início, daqui a pouco vocês vão ver de novo, fica muito bacana. Aqui na lateral, aí esse suportezinho que ficou aqui por dentro, ele tem um parafusinho aqui onde encaixa as duas laterais aqui. É só parafusar agora as duas laterais. Então é isso aí, pessoal, finalizamos ali a cozinha, agora nós vamos aqui para a sala, tá? Aqui eu tenho outra luminária, essa é uma luminária diferente, ela já está pronta aqui já, ela já vem aqui com umas fiações, é só a gente fazer o mesmo processo que nós fizemos lá, né? Botar os fios aqui, né? Interligando eles aqui, passando aí, isolando ele, passando a fita isolante, e depois parafusar ele também aqui direto no metalon. Tá? Bem importante você frisar isso para sua luminária ela não descer, né, o seu painel aí não descer e acabar machucando o seu cliente ou até você mesmo por fazer sua própria instalação. Fazer a instalação dessa forma, coloquei já nossas fiações aqui, já estou isolando para a gente dar continuidade. Pronto, agora aqui é bem importante você colocar essas fiações aqui, esses fios para cima, tá? Lá em cima já está com o nosso eletroduto lá embutido, então você joga ele para cima para não te atrapalhar aí na parte de baixo e nem ficar amassando o fio aqui. Agora aqui por dentro, ó, dessa luminária, tá vendo? Tem uns 4 furos aqui. É só eu vir que posso escolher só 2, não precisa colocar 4. Junto com essa luminária também já vem, né, os parafusos, então colocando um parafuso aqui direto no metalon também, para ele fixar. Aí nesse caso aqui, ó, os bocais já estão aqui no lugar também fixo, né? Geralmente as luminárias já vêm já prontas, só fazer aquela instalação das fiações e parafusar ela aqui, ó. Aí eu estou utilizando 2 lâmpadas, tá, de 9 watts aqui. Isso aí depende também de cada luminária. Nossa aqui veio com 2 bocais. Agora essa aqui tem esse suportezinho na lateral, onde você encaixa aqui esse acabamento em vidro. Então tem que tomar cuidado porque esse acabamento aqui, acabamento bem importante, se você errar, ele pode cair. Se por acaso ele ficar um pouquinho fora, é só você ver de acordo com a medida para poder centralizar ele e você não correr risco aí depois dele soltar. Aí é só você encaixar ele aqui e tá perfeito. Aí está pronto a nossa luminária. Agora estarei instalando essa luminária aqui pequena, essa é uma luminária aqui de 6 watts e ela é uma luminária bem comum aí que utilizamos aí nas casas com gesso 3D, onde tem uma decoração embaixo. Ela é uma luminária de embutir, então ela é bem tranquila, vocês irão ver depois ela de pronto, ela fica bem certinho. Como eu falei com vocês no início desse nosso passo a passo, aqui só vai ficar só 2 luminárias. Se por acaso você for colocar mais, é bom que você utilize aí de 3 watts, só que aqui como são só 2, estarei utilizando essa lumináriazinha de embutir de 6 watts. Aqui como eu tenho essa luminária e eu estarei colocando outro ali também, então eu estou fazendo uma emenda aqui com 2 fios de cada lado, tá? Estou utilizando aqui um fio de 2,5 e como eu falei, quero indicar o canal aqui do meu amigo Leônidas Bosch, ensinando elétrica. É um canal muito bom que ensina todo o passo a passo também sobre elétrica, tá? Aqui nós estamos ensinando apenas o básico, que é a parte de baixo aqui, que é a parte mais simples da instalação. Agora estarei juntando todos esses fios aqui e fazendo aí o processo de isolar ele
que é bem mais fácil. Depois estarei embutindo eles aí, como estarei ensinando. Pronto, ó, depois de ter feito esse processo aqui, de ter isolado os fios, ter feito a união deles aqui, agora estarei colocando ele aqui dentro, tá? Ó, jogando sempre o fio para cima. Preciso dar o corte aqui em volta, tá? Do nosso PVC, para que essa LED ela consiga entrar. E aqui eu tenho, ó, esse nosso gancho aqui com a de abóbora, é que ele entra para um lado e para o outro. É isso que faz ele segurar aqui a luminária e ele ficar embutido, né? Isso nessa lumináriazinha aqui de canto, beleza? Depois de ter colocado ele, só você acertando aqui, ajeitando, e ele já está pronto, não tem dificuldade. Aqui agora estarei instalando essa luminária, talvez a mais importante aqui dessa casa, que é a luminária onde vai dar o charme, essa aqui, ó. Tá vendo? Estarei instalando ela e mostrando para vocês também esse nosso passo a passo. Ela tem todo um suporte aqui que nós iremos instalar aqui em cima também no metalon. Aqui no metalon eu já fiz o corte, eu tenho essa luminária aqui, tem dois lados dela, tá? Um lado estarei parafusando aqui no metalon, porque no meio aqui desse nosso suportezinho aqui é onde vai passar a fiação dessa luminária. Então tem que tomar cuidado para você não correr esse risco. Esse meio aqui também, ele ficará fixo, tá? Nessa nossa luminária também, para poder suspender ela, segurar ela. Então estou parafusando esse suporte aqui no metalon para a gente não correr o risco depois dela descer, até porque ela é a mais pesada de todas. Então ela não tem como você parafusar no PVC. Agora estou colocando aqui a nossa fiação, só passando ele aqui por cima mesmo. Depois de passado ele aqui, a gente consegue fazer a instalação elétrica, né? No caso, os fios já estão aqui fora, é só fazer aquele mesmo esquema que eu falei com vocês. Vai emendar os fios e isolá-los também, né? Como eu falei com vocês, quero indicar aqui de novo o canal do meu amigo Leônidas, ele ensina a fazer essa parte aí toda de instalação elétrica. Aqui estou mostrando para vocês apenas por fora, tá? O básico aqui por fora. Aí aqui eu faço a instalação aqui dos dois fios, só emendar um fio no outro mesmo. Pronto, após ter feito a instalação, agora é só puxar esse nosso fio. Aqui em cima tem um plug, onde eu só parafusar ele, que meio como se fosse parafusando, ele sobe aqui e desce, onde ele fica firme também nesse adaptadorzinho aqui de cima, onde está firme no metalon. Como vocês estão vendo, é só parafusar ele aqui em cima e depois essa nossa peça aqui, que é o nosso acabamento, ele vem aqui por dentro, ó, desse nosso plug. Aí aqui ele faz a união onde prende a nossa luminária lá no suportezinho que eu instalei. E é isso aí, o fio só esticar ele mesmo, tá perfeito, tá pronto aí a nossa luminária. Então é isso aí, pessoal, vocês puderam aprender no vídeo de hoje como fazer esse rebaixamento de PVC. Você mesmo pode fazer aí na sua casa ou oferecer esse trabalho também para os seus clientes. O que você achou aí desse nosso passo a passo, desse nosso ensino? Deixa aqui embaixo seu comentário para eu poder saber a sua opinião. Gostou? Deixe seu like, não se esquece, se inscreve no canal, compartilha também com um amigo, com certeza essa linda decoração seus amigos vão gostar. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.